Oi, oi, sétimo ano, terminando hoje a parte dos animais. Veremos hoje, então, répteis, aves e mamíferos. No que se diz respeito aos répteis, temos como exemplo, né? Os lagartos, as lagartixas, as tartarugas, os jacarés, as serpentes, os tuataras, os cágados e outros organismos, né, que podem ser citados aqui. Grande novidade no grupo dos répteis, eles são os primeiros a possuírem o ovo com casca. Então, a sua reprodução já tem uma novidade aí. Eles já produzem ovos, né, com casca. Perfeito. Queridos, aqui você vai ter também como novidade a pele desses animais sendo uma pele escamosa, tá? Bastante espessa, bastante grossa e com queratina, que é uma proteína que dá rigidez, tá, a essa pele. Qual seria a novidade? Qual seria digamos assim, a algo bom, né? Qual seria o meu benefício em relação a essa pele? Ela evita a perda de água para o ambiente. Então, são animais que são adaptados para ambiente seco. Então, essa pele faz com que eles fiquem mais adaptados e percam menos água para o ambiente, tá? Eles também são ectotérmicos, já comentamos isso, né, bastante em outras aulas. Em geral, eles são ovíparos, produzem ovos. E como eu te falei, eles têm adaptações para ambiente seco. Inclusive, eles têm uma glândula próxima ao olho que secreta o excesso de sais. Tá? Então, eles não precisam urinar para liberar esses sais, liberando por essa glândula. Alguns têm peçonha, né? Tem um veneno, principalmente os que são carnívoros, os que consomem ali, né? Os que são caçadores, né? Os que são predadores. Então, eles precisam caçar para eles poderem se alimentar. Eles usam o veneno como artifício para matar essa presa mais rapidamente. Os que não possuem veneno, mas alguns também, eles podem utilizar da força corporal para estrangular a presa. Então, a serpente, né, melhor dizendo, ela se enrola ao redor do animal com o qual ela vai se alimentar e ela aperta e estrangula esse animal até a morte. Então, aí ela consegue se alimentar, tá? Queridos, quanto às aves, certo? Também são um grupo bastante grande, bastante variado. Eles ocupam praticamente todos os ambientes da Terra, certo? No caso aí, você pode ter os pássaros, né? A ema, os avestruzes, os papagaios, os periquitos, as andorinhas, as araras, os tucanos, né? Então, todos esses são aves, as galinhas, tá? Queridos, alguns deles são terrestres, não voam, como a ema e o avestruz, e alguns são voadores, como beija-flor, pássaro, etc. Novidade no grupo, eles são endotérmicos. O que é isso? Eles conseguem controlar a temperatura corporal, tá? Principal parte aqui da nossa aula de hoje. Queridos, o corpo das aves é adaptado para voar. Então, elas existem, né? Elas têm funções, têm órgãos específicos para o voo. Primeiro órgão que a gente pode citar seria, obviamente, as penas. Tá? Então, elas têm o corpo coberto de penas, que favorece assim, o voo. Mas, além disso,
As penas também funcionam como isolante térmico, elas aquecem o corpo do animal e evitam que ele perca calor para o ambiente. As aves também vão ter a chamada membrana nictitante, tá? Ou membrana nictitante, que é uma membrana que envolve, tá? O olho do animal. Então, enquanto ele está voando, esse olho não resseca, ok? Porque a membrana protege esse globo ocular. Obviamente, ele vai ter também as asas, certo? Que também favorecem aí um formato dinâmico para ele conseguir sobrevoar. O bico não tem dentes, certo? As penas, essas que eu te citei, são impermeáveis, ou seja, não se molham facilmente. A asa molhada, ela seria um problema aí para o voo, então ela não se molha facilmente. Por quê? Porque ela é coberta por uma camada de gordura. Tá? E essa camada de gordura é feita por uma própria glândula da ave, chamada de glândula uropigiana. Beleza? As aves também têm pulmões, né? E elas também terão sacos aéreos que facilitam o sobrevoo. E, em sua maioria, elas são ovíparas, colocam ovos e sua fecundação ela é interna, ou seja, a fecundação ela ocorre dentro do corpo, geralmente, né, da fêmea. Também a gente pode citar os ossos pneumáticos, galera, os ossos ocos, tá? Isso torna o corpo do animal mais leve e favorece o voo. Eles também vão ter um músculo peitoral super desenvolvido, até para sustentar o movimento constante e forte das asas. Então, aqui você vai ter a glândula uropigiana, tá? Que produz gordura que a ave usa para impermeabilizar as suas asas. Opa. Os sacos aéreos, que ela infla para conseguir sobrevoar mais facilmente. E aqui a reprodução, né? Ovípara. E os mamíferos, queridos, assim como as aves, também você vai ter vários mamíferos, espécies de mamíferos espalhados no mundo inteiro. Então, aí você pode citar as baleias, os morcegos, os cães, os ratos, os humanos também, né? Nós somos também mamíferos. E assim como as aves, nós também somos endotérmicos. E o que significa isso? Nós conseguimos manter a temperatura corporal adequadamente, tá? Não dependemos do ambiente para ter essa temperatura. Então, mamíferos têm glândulas mamárias,